Tá, então agora está gravando. A gente viu as ligações, né? O núcleo benzênico, as ligações ficam ressonantes, né? Dentro desse ciclo, e que a presença de um benzeno, ela determina para o Enem se um composto é aromático ou não. Gente, hoje tá difícil. Aí. E aí fica faltando só esse slide aqui, que era a classificação de um composto aromático quanto a quantidade de núcleos benzênicos, né? Então, são chamados... Quando tem um núcleo benzênico só, é uma cadeia uninucleada, né? Só tem um núcleo benzênico. Um núcleo benzênico, anel benzênico, é tudo a mesma coisa. E aí, quando a gente tem mais de um núcleo benzênico, a gente chama de cadeias polinucleadas. E aí, essas cadeias polinucleadas, elas podem ter infinitos números de anéis interligados entre si. E aí, aqui, né, a gente tem um exemplo de uma cadeia binucleada, que é o naftaleno, binucleada porque ela tem 2 núcleos benzênicos, e o antraceno, que tem 3. Não precisa de saber esse nome, tá? Só tá aqui porque a imagem que eu peguei tinha o nome, não tem, mas a gente não precisa saber. O nome do benzeno, obviamente, a gente tem que saber, né? Então, a matéria de classificação de cadeias carbônicas era essa, era isso que faltava para a gente ver. E aí, aqui, tem mais alguns slides. Esses slides aqui, não vou falar, que é coloquei só alguns exemplos, né, de classificação. Esses 2 exemplos. Aí, quando vocês estiverem estudando, vocês veem os exemplos. Por exemplo, a primeira é uma cadeia aberta, normal, saturada, homogênea. E assim por diante, só para a gente não perder esses exemplos e ficar mais fácil da gente reconhecer. E uma coisa aqui, só para a gente relembrar, né? É sempre bom a gente estar revisando. Então, as cadeias carbônicas, rapidinho, tá, gente? Só para a gente revisar. As cadeias carbônicas, elas podem ser classificadas de acordo com diversos critérios. Então, de acordo com o critério de fechamento da cadeia, a gente pode ter uma cadeia aberta, quando ela tem duas extremidades livres. Ela pode ser fechada, quando ela forma um anel. E ela pode ser mista, quando ela é fechada e possui uma ramificação. A gente viu isso tudo antes. A gente pode ter uma cadeia fechada, ela ainda pode se subdividir em aromática e não aromática. Essa cadeia não aromática, ela também pode ser chamada de cadeia alifática, né, que a gente viu. Aí, quanto à disposição dos átomos, pode ser normal quando a gente só tem 2 extremidades, e ela pode ser ramificada quando a gente tem mais de 2 extremidades. Na cadeia normal, a gente só tem carbonos primários e secundários. Na cadeia ramificada, a gente tem carbonos, também pode ter carbonos terciários e quaternários. Quanto aos tipos de ligação, saturada se for uma ligação simples, insaturada se for dupla ou tripla, e natureza dos átomos, homogênea quando só tem carbono, e heterogênea quando tem heteroátomo entre carbonos. Beleza? Era só um resuminho mesmo, para a gente lembrar. E é isso. Essa aula era isso, né? A aula que eu comecei semana passada. E aí, hoje, a nossa aula é sobre reconhecimento. Peraí que voltou o trem. O slide não começou do início. A nossa aula de hoje é o nosso terceiro conteúdo, e é sobre a apresentação geral das funções orgânicas. É uma aula importante, porque tem muitas questões nos vestibulares, até mesmo no Enem, que ele te dá uma molécula gigante e te pede simplesmente para identificar as funções. E é muito fácil, é muito simples. E quando eu colocar a lista de exercícios para vocês, vocês vão perceber
que realmente caem questões sobre esse conteúdo. Então, para começar, a gente tem que falar o que são as funções orgânicas. As funções orgânicas são grupos de substâncias que têm propriedades químicas iguais ou semelhantes. E por que elas têm essas propriedades químicas semelhantes? Porque elas têm um mesmo grupo de átomos que dá essa característica igual a todas elas. Todas elas têm esse grupo. E esse grupo que caracteriza cada uma das funções é chamado de grupo funcional. Então, é tipo assim, a gente tem, vamos dar um exemplo bem nada a ver, né? A gente tem pessoas loiras e pessoas ruivas, vamos pensar assim. São dois grupos. Aí a gente pensa que essas classificações são as funções. São duas classificações. Mas o que faz uma pessoa ser ruiva e uma pessoa ser loira? A cor do cabelo. Uma tem cabelo vermelho e a outra tem cabelo loiro, né? Vamos pensar claro. E isso, o que caracteriza cada uma das funções, que seria na analogia péssima que eu fiz, que seria a cor do cabelo, aqui vai ser um grupo de átomos, que vai fazer com que essas substâncias tenham essas respectivas classificações. Só que, quando a gente vai ter várias aulas que vão falar sobre essas características, sobre essas funções especificamente. Então, a gente vai tomar aula que vai falar sobre álcool, fenol, cetona, aldeído, nananana. Outra que vai falar de função nitrogenada, e assim por diante. Porque nessas aulas, a gente vai falar dessas características químicas que identificam a função. O que a gente precisa nesse momento? Apenas bater o olho nesse grupo de átomos, bater o olho nesse grupo funcional e reconhecer que aquela molécula faz parte de uma substância. Tanto é que nesses slides eu não coloquei as funções que são mais específicas. Por exemplo, anidrido, por exemplo, isonitrila, nitrila, eu não coloquei aqui. Eu coloquei realmente as mais básicas que a gente vai precisar. Então, a primeira delas são os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são a base da química orgânica. E o que eles têm de tão especial? Eles são os compostos mais simples da química orgânica, vamos dizer assim. Simples em que sentido? No sentido de quais átomos constituem essas moléculas. Por quê? Porque eles são os hidrocarbonetos, como o próprio nome já fala, hidro de hidrogênio e carboneto de carbono, os hidrocarbonetos são moléculas constituídas apenas de carbono e hidrogênio. Então, se você viu lá uma molécula, por exemplo, essa molécula aqui, você olhou para essa molécula, você não achou nenhum outro elemento lá do CHOMPS. Só tem carbono e hidrogênio nela. Ela é um hidrocarboneto, tá? E a gente sempre começa o estudo da química orgânica pelos hidrocarbonetos, tanto é que a gente vai aprender a dar nome primeiro para eles. Só que dentro dos hidrocarbonetos, a gente tem subclassificações. E essas subclassificações, como todos os átomos ou é carbono ou é hidrogênio, o que diferencia essas categorias são as ligações químicas. Então, a gente tem essas 4 classificações, que são os alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos. Tá? Os alcanos são aquelas moléculas que só têm ligação simples. Essa molécula aqui de baixo é um alcano, porque só tem ligação simples. Sempre que a gente tiver a gente chama o que está no meio da palavra de infixo, que está aqui grifado de vermelho. Sempre que a gente tiver o infixo an, vai significar ligação simples. Sempre. Quando a gente estiver vendo lá a nomenclatura, vocês vão ver isso. Aí, alceno tem alguma ligação dupla.
Não precisa de ser todas. Você não vai ter uma molécula com todas as ligações duplas. Ela tem que ter pelo menos uma ligação dupla. Por exemplo, aqui a gente tem um alceno e a gente tem uma ligação dupla. Do mesmo jeito, em fixo de ligação dupla. Não vai fazer muito sentido essa coisa do em agora, mas daqui a pouquinho faz. Alcinos, ligação tripla, né? Quando tem uma ligação tripla, precisa de ser todas? Não precisa de ser todas. Precisa de ter pelo menos uma ligação tripla. E alcadienos, vem de dois. Dieno, se é di-en, é porque tem duas ligações duplas. Então, um alcadieno é uma molécula que tem duas ligações duplas. Tá? É bem bobinho assim mesmo, parece que eu tô enchendo linguiça, mas tem essa classificação, e essa classificação ela é usada em algumas questões, então a gente tem que saber. É bem facinho. Alcano, daqui umas 2, 3 aulas, quando a gente falar de nomenclatura, você vai perceber que essa coisa do do em, in e de em fica muito batido, tá? A gente usa isso muito na nomenclatura. Aí agora, passando para as funções. A gente primeiro vai falar das funções oxigenadas. Funções oxigenadas, como o próprio nome já diz, tem oxigênio. Então, a primeira aqui, oxigenada, que a gente vê é o álcool. E aí, o que é o grupo funcional do álcool? Grupo funcional do álcool é um grupo, um grupo de átomos que em todo o álcool vai ter. E qual é esse no álcool? É o OH, em carbono saturado. Então, toda vez que você vê um OH em carbono que só faz ligação simples, aquela molécula é um álcool. Então, o grupo funcional do álcool é o OH, é a hidroxila. Esse nome aqui é importante. É a hidroxila. E essa hidroxila, sempre que tiver hidroxila em carbono saturado, ou seja, em carbono que só faz ligação simples, é um álcool. Aqui a gente tem um carbono que ele só faz ligação simples. Ele faz uma ligação simples com o OH, uma ligação simples com um carbono, outra ligação com outro simples com outro carbono, e aqui é como se tivesse um hidrogênio ligado também por ligação simples. Aí, por que eu tô falando tanto dessa ligação simples? Porque o enol, ele é assim, vamos dizer, ele é primo do álcool. Porque é a mesma coisa, o grupo funcional dele é o mesmo, é a hidroxila. Ah, Luísa, mas você tinha me falado que só aquele grupo, aquela função vai ter o grupo funcional. Sim, mas é porque aqui a gente está falando no enol, a gente está falando de uma hidroxila em carbono insaturado, ou seja, em carbono que faz dupla ou que faz tripla. Então, aqui a gente tem a hidroxila, a gente tem o OH, mas ele está ligado a esse carbono aqui. E esse carbono aqui faz uma dupla. Então, já não é mais álcool. A gente chama de enol. Essa molécula aqui é um enol. Essa molécula e todas as outras moléculas que tiverem OH em carbono que faz dupla ou tripla. Beleza? Tá dando para pegar, por enquanto, até agora? Sim. É bem tranquilinho, né, gente, esse inicinho. Mas é importante. Né? É só identificação mesmo. É só assim, você tem que bater o olho e enxergar que toda molécula que tiver o H em carbono saturado é álcool. E assim vai. Mas eu vou, à medida que você vai fazendo exercício, isso vai ficando bem claro. E aí, como se já não bastassem duas funções com o grupo funcional sendo da hidroxila, a gente tem, olha que lindo, mais uma, que é o fenol.
De novo, fenol, grupo funcional, hidroxila. O que é que o difere dos outros, Ih, gente, tá difícil. Das outras duas funções? Difere que no fenol, a hidroxila está ligada a um grupo aromático. Ou seja, ela está ligada a um benzeno. Então, você viu um benzeno, esse benzeno tem ligado uma hidroxila, é fenol. Aí, você pode me perguntar, mas o carbono do benzeno, ele é insaturado, não seria um enol? Seria, né? Assim, na minha cabeça também não faz muito sentido, porque é uma outra classificação. Mas existe. Quando é um ciclo aromático, é fenol, e não enol, e não álcool. Tá? E aí, agora já não mais a hidroxila, a gente tem um outro grupo funcional que é o aldeído. O aldeído, ele é os aldeídos, né, que são várias moléculas que fazem parte da função aldeído, ela se caracteriza pelo grupo funcional chamado de carbonila, que é o CHO. A carbonila é isso daqui, ó. É esse grupo funcional aqui. Isso daqui é a carbonila. O que é a carbonila, então? É um carbono que faz uma ligação dupla com o oxigênio e uma ligação com o hidrogênio. E o restante da cadeia vem aqui, né? Continua onde eu escrevi esse Rzinho aqui. Então, a carbonila é sempre que você vê um C-OH na extremidade da cadeia, é um aldeído. Beleza. Aí, mais uma vez, o povo da química gosta de complicar. Não sei por que também. Mas temos uma outra função que é do grupo que tem como grupo funcional a carbonila, que é a cetona. A cetona também tem como grupo funcional a carbonila, só que o que acontece? Ela não tem esse hidrogênio. Ela fica com um C dupla O e uma cadeia carbônica para um lado e outra cadeia carbônica para o outro. Então, o que a gente fala? Que ela é uma carbonila no meio da cadeia. Então, isso daqui é a carbonila no meio da cadeia. Tem cadeia para um lado e tem cadeia para o outro. Diferente do aldeído, que era uma carbonila na extremidade. Só tinha cadeia carbônica para um lado dessa carbonila. O outro lado era um hidrogênio. Entenderam a diferença? É um detalhe, mas com o passar dos exercícios fica assim, bem tranquilinho de perceber. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Tá? E aí, uma função muito importante que sempre aparece, porque ela participa muito das reações orgânicas, é o nosso querido ácido carboxílico. Como o próprio nome já diz, ele é um ácido. Né? Ele é o principal ácido orgânico, tá? Informação aleatória, mas que você não precisa saber por agora. Ele e o fenol, eles são compostos ácidos dentro da química orgânica. Dentro da orgânica, a gente não tem, assim, uma diferenciação muito clara, assim, de cara, sobre o que é ácido e o que é base, como a gente tem lá na inorgânica. Na inorgânica, se tem H+, é ácido, se tem o H- é base. Aqui não vai ser assim, a gente vai ter que identificar pelas funções. Mas isso não é assunto para agora. Então, o ácido carboxílico, o grupo funcional do ácido carboxílico é a carboxila. E, gente, minha caneta aqui acabou a bateria. É a carboxila. Essa carboxila, ela é
vamos dizer, a junção de uma carbonila, porque ela tem um C dupla O, com uma hidroxila, que é um OH. Então, é como se fosse uma junção dos dois outros grupos funcionais e a gente formasse isso tudo, que é uma carboxila. E toda vez que você vê C dupla O, OH, é um ácido carboxílico. Tá? Só isso mesmo. Então, C dupla O, OH, ácido carboxílico. Também vai estar sempre na extremidade, tá? Não tem como você ter um ácido carboxílico no meio da cadeia. Então, a função carboxila também vai estar sempre na extremidade. Próximos. Éster e éter. Gente, são uns nomes muito parecidos, né? O éster é uma função orgânica derivada de ácido carboxílico e ele é identificado pelo grupo funcional carboxilato. Esse nome aqui você não precisa de saber. Os outros você precisa, né? Que é a hidroxila, a carbonila e a... gente, eu tô falando que você tem que saber e eu mesma esqueci. E a carboxila, a gente tem que saber esses três. Então, hidroxila, carbonila e carboxila. A gente tem que saber. Carboxilato, não. Tá? Você só precisa de identificar. O que é o carboxilato, então? O carboxilato é esse grupo aqui. Ele tem um C dupla O e um O. Depois desse O, ao invés dele ter o H, que era do ácido carboxílico, ele perde esse H e no lugar desse H entra uma cadeia. Tá? Então, o carboxilato, ele é esse grupo aqui, vai ter uma cadeia seguindo aqui e outra seguindo para o outro lado. Então, uma coisa importante do éster é que todo éster é uma cadeia heterogênea. Tá? Então, todo éster ele é uma cadeia que possui heteroátomo. Que é, no caso, esse oxigênio que fica entre dois carbonos. E uma outra função, essa daqui para mim é a mais fácil de identificar, que é o éter. É quando a gente tem simplesmente um oxigênio entre a cadeia carbônica. Só um oxigênio, sim, sozinho, entre dois carbonos, sendo que ele faz uma ligação com um carbono, outra ligação com outro carbono, é um éter. E aí, gente, me fala se vocês estão entendendo alguma coisa ou se vocês não estão entendendo nada. Porque essa aula, igual eu coloquei no primeiro slide aqui, ela é uma aula expositiva, né? Não tem muito do que se explicar, sabe? É só realmente apresentar. Isso é um éster, isso é um éter, isso é uma cetona. E aí, o que vai acontecer é que vocês vão ter que copiar e fazer exercício para que vocês possam conseguir identificar e memorizar essas funções. Porque realmente nesse momento não tem nada o que se explicar. Nas próximas aulas que a gente vai falar de cada um especificamente, aí sim a gente vai falar de características químicas e tal, mas nesse momento é realmente apresentar, né? Então, assim, no nosso cronograma, para vocês terem uma ideia, eu nem tinha colocado essa aula como uma aula, esse conteúdo como uma aula. Eu tinha falado que eu só ia dar para vocês uma tabela com essas classificações, e aí já ia passar para outra matéria, porque realmente não tem o que falar, mas aí eu decidi passar, e só para vocês não ficarem achando que eu não estou explicando, é porque realmente não tem o que explicar, é só isso mesmo. Gabriela, você não entendeu o éter. Então, o éter, ele é um oxigênio, aí o oxigênio é da família 6A. O oxigênio, ele faz duas ligações covalentes. Quando ele faz duas ligações covalentes
ele faz uma ligação covalente para cá, uma para cá. Uma vai ser com uma cadeia carbônica, outra vai ser com outra cadeia carbônica. E aí a gente vai ter um átomo de oxigênio no meio dessa cadeia carbônica. Beleza? Cai no Enem o quê? Essa aula, Júlia? Cai função no Enem. Cai identificação de função, cai. Tem várias questões. Não só do Enem, mas assim, é um conteúdo que você precisa de identificar a função tanto para nomenclatura quanto para reação. Então, assim, isso daqui, a função orgânica é a base, uma das bases da química orgânica. É você saber qual grupo cada molécula pertence, tá? Gabriela, você entendeu? Tá bom. E aí, agora a gente viu as funções oxigenadas. Vocês podem ver que todas essas que a gente falou até agora, éster, éter, ácido carboxílico, cetona, fenol, aldeído, álcool e enol, todas elas têm oxigênio envolvido. Aí, essas duas que a gente vai falar agora, elas são funções nitrogenadas. E essas funções nitrogenadas, como o próprio nome já diz, são funções que têm nitrogênio. Então, eu coloquei aqui as duas primeiras, que são as duas principais, que são as aminas e as amidas. As aminas têm um grupo funcional que chama amino, é fácil de lembrar, né? Que amino é o grupo funcional da amina. O que é esse amino? O amino, ele é um derivado da amônia. A amônia é uma substância que vocês veem lá na química inorgânica, que é o NH3. A amina é como se eu tivesse um derivado da amônia dentro de uma cadeia orgânica. Por exemplo, a amina, aí a gente tem 3 tipos de aminas. Aminas primárias, secundárias e terciárias. A amina primária é como se eu tivesse uma amônia com menos um hidrogênio viesse e se ligasse aqui na cadeia carbônica. Aqui é uma cadeia carbônica. A secundária é quando eu tenho 2 cadeias carbônicas ligadas ao nitrogênio. É como se a amônia tivesse perdido 2 hidrogênios e se ligasse a uma cadeia carbônica. E a amina terciária é pura e simplesmente um nitrogênio sozinha, como se a amônia tivesse perdido os 3 hidrogênios. E é realmente isso que acontece, tá, gente? Quando a gente for ver em reações químicas, em reações orgânicas, as aminas, elas são realmente derivados da amônia. Realmente é uma amônia que vai perdendo seus hidrogênios e formando esses novos compostos, tá? Então, primária, quando ela se liga a um só carbono, secundária, quando se liga a 2 carbonos, e terciária, quando se liga a 3 carbonos. E a amida é uma função que parece muito o éster, porque o éster é um C dupla O. No caso isso daqui é um éster. No caso da amida, a gente tem um C dupla O e um N, um nitrogênio, no lugar do que seria o oxigênio do éster, tá? E aí, seria esse grupo funcional aqui. E aqui, onde aqui tem um H, aqui tem um R, porque pode ser que tenha uma outra cadeia se ligando ali e a gente tem uma amina terciária. Enfim, isso a gente não precisa saber agora, só identificar que é um C dupla O ligado a um nitrogênio.
Uma coisa importante, a amina, do mesmo jeito que o ácido carboxílico e o fenol são compostos ácidos, a amina é o composto orgânico básico. Então, a amina é uma base, tá? Isso é importante. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Enfim, se ninguém falou nada, eu vou entender que não. E a última aqui, nosso último slide desse conteúdo, é que são as funções contendo halogênios, ou os haletos orgânicos. O que são halogênios? Halogênios são os elementos da família 7A, né? São a penúltima família da tabela periódica antes dos gases nobres. A família 7A, ela faz uma ligação, né? Ela tem 7 elétrons na camada de valência e faz uma ligação covalente para compartilhar e ganhar um elétron e ficar com 8, ficarem estáveis. E os elementos que a gente fala dentro da química orgânica, que fazem parte desses haletos, dessas funções contendo halogênio, são o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, tá? São esses que sempre aparecem. E aí, desculpa, gente. Esses elementos, eles simplesmente se ligam ao carbono, né? Não tem muito segredo. Por exemplo, aqui a gente tem um carbono, ó, e aí a gente tem um cloro ligado a esse carbono. Simplesmente assim. Só que a gente tem 3 classificações sobre esses haletos orgânicos. Eles podem ser haletos de alquila, haletos de arila e haletos de acila. Parece difícil de entender uns nomes esquisitos, mas fica tranquilo quando a gente pensa assim. Haleto de alquila são halogênios em cadeias não aromáticas. Alquilas, o al vem de alifática. O que é cadeia alifática? É uma cadeia não aromática. Então, fica fácil lembrar que haleto de alquila vem de cadeia alifática, o al é igual, o al de alquila é igual ao al de alifático, e aí são halogênios ligados a cadeias não aromáticas. Os haletos de arila são halogênios ligados em cadeias aromáticas, do mesmo jeito aqui, ó, o AR de aromática e o AR de arila, tá? Fica fácil de lembrar também. E os haletos de acila, o AC de acila, lembra que são halogênios em ácidos carboxílicos, tá? É como se aqui eu coloquei que vem de ácidos carboxílicos, mas por quê? No ácido carboxílico, no lugar desse Cl, eu teria um OH, né? E aí seria um ácido carboxílico. E aí, no lugar do OH do ácido carboxílico, eu tenho um halogênio. Eles são derivados de ácido carboxílico. Tá? Isso daqui não cai muito, tá? Eu coloquei aqui mais de curiosidade, mas se você quiser ignorar essa parte aqui, você pode também. Tá? Não assim, cai, mas não é de muita relevância. Se você for fazer algum vestibular, tipo os vestibulares paulistas ou o PISME, algum vestibular desses, aí sim você tem que saber, por isso que eu coloquei. O último, Caio, é o seguinte, deixa eu apagar aqui. O último é o seguinte, eu teria aqui, se fosse um ácido carboxílico, eu teria um C duplo O, OH, certo? No haleto de acila, a gente tem um haleto, a gente tem um halogênio sendo introduzido
em um derivado de ácido carboxílico. Por que eu falo derivado de ácido carboxílico? Porque esse ácido carboxílico aqui, ele perde esse OH, e no lugar desse ácido carboxílico, no lugar desse OH, entra um elemento da 7A, que é um halogênio. E aí fica como se fosse essa molécula aqui, fica um dupla O ligado com um halogênio, entendeu? Beleza? Então, gente, é o seguinte, eu vou postar uma lista de exercícios de identificação de função orgânica, para vocês verem que é importante. Eu vou mandar para vocês que eu tenho aqui no meu quarto, eu tenho uma parede que ficava em frente ao lugar que eu estudava, que ela é cheia de post-it. E eu ia, tipo, anotando as coisas importantes, colando no post-it, fazendo post-it, colando post-it nessa parede na minha frente. E aí, pega os grupos funcionais, escreve lá o grupo funcional, tipo C-O-H, ou, sei lá, ORR. Vai escrevendo os grupos funcionais, né, o OH em cadeia aromática, e vai escrevendo de qual função aquele grupo funcional ele pertence. E aí, você vai memorizando aquilo, porque realmente é muito importante identificar as funções orgânicas. Realmente é muito importante. Essa aula realmente foi expositiva, é só apresentar, não tem muita coisa para explicar, mas é porque você precisa de bater o olho e identificar de qual função aquela molécula pertence. A gente tem mais 10 minutos e eu vou começar outra aula, só que a minha outra aula. Deixa eu ver se eu vou conseguir apresentar outra aula. Peraí. Se não der tempo, a gente faz outro dia. Deixa eu parar aqui a apresentação do. A gente faz na próxima aula. Porque os slides já estão montados, mas eu esqueci de passar para o tablet. Faltam 5 minutos. O que vocês acham? Deixa para a próxima aula, né? 5 minutos não vai dar tempo de falar nada. Eu vou deixar para a próxima aula, então, que é melhor. Exato. Não vai dar tempo mesmo, não. Mas deu tempo de falar de todas as funções. Façam isso que eu falei, pega um pedacinho de papel, copia a função e o grupo funcional e qual função que aquele grupo funcional pertence. Vou colocar a lista de exercícios para vocês. E aí, semana que vem, a gente começa nomenclatura de compostos orgânicos. Legalzinho, mais complicado, vai ser um pouco mais puxadinho, mas nada que a gente não dê conta. Tá? Eu vou parar aqui minha gravação.